Deu certo? Alles perfekt. Sehr gut. Ja, die Technik sieht gut aus. Gute Bilder, Ja, genau. guter Ton. Sehr gut. Ah, bom ver você de novo, homem. Muito bom. Fico feliz também, Sebastião. Saudades. É. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no canal do YouTube para transmitir uma palestra de um importante professor da área de criminologia crítica,
que será devidamente apresentado daqui a pouco. Mas eu queria dizer inicialmente para vocês que esse canal é do Grupo de Pesquisa Direito, Sociedade e Cultura, da Faculdade de Direito de Vitória. E o grupo de pesquisa existe desde 2012. Inicialmente, eu, professor André, que sou o professor André Felipe, e o professor Tiago Fabres éramos os líderes do grupo. Depois a professora Cristina Pazó entrou no grupo, depois a professora Cristina Pazó saiu, depois o Tiago Fabres foi para a Universidade Federal do Espírito Santo, e esse ano ele nos deixou prematuramente. Então, o grupo de pesquisa existe desde 2012. Se há um tema caro a esse grupo de pesquisa, é o tema são os temas da criminologia crítica, graças a esse legado, digamos assim, do Tiago. Então, o seminário de hoje também é um tributo ao Tiago, né, pela toda a importância que ele teve para o nosso grupo de pesquisa. E nós temos aqui, nesse dia de hoje, a presença também do professor Rafael Bolt, que é um amigo da casa, da FDV, também professor da FDV. E o professor Rafael Bolt tem se engajado no grupo de pesquisa desde o início do ano. Nós temos feito um trabalho importante, bacana, ali no desenvolvimento das discussões sobre a questão criminológica e no desenvolvimento de pesquisas em conjunto. Então, o professor Rafael teve a ideia do seminário de estudos criminais, vai falar um pouco sobre esse seminário, sobre o conteúdo da palestra e o palestrante. Eu só queria dizer de antemão que o tema é muito pertinente para uma sociedade tão desigual e em que a democracia anda tão ameaçada como a sociedade brasileira nesse contexto atual. Nós estamos colocando à prova as nossas instituições democráticas, as instituições do Estado, e o sistema de justiça é apenas uma dessas instituições colocadas à prova nesse contexto brasileiro atual. A pandemia veio acirrar, de certo modo, um problema histórico da sociedade brasileira, que é a desigualdade social. E a pergunta que tem nos incomodado muito já, né, e que justifica a existência de um grupo de pesquisa que está em atuação desde 2012 é como é que a gente consegue manter convivendo o Estado democrático de direito com tamanha desigualdade social. Parece um pouco incompatível que a gente tenha um projeto de Estado democrático de direito desenhado na Constituição brasileira de 88 e que a gente mantenha, ao mesmo tempo, um quadro tão alarmante de desigualdades sociais, e o Brasil esteja aí, seguramente, entre as 10 sociedades mais desiguais do mundo, hoje, em pleno século XXI. Essa incongruência entre o Estado democrático de direito e a desigualdade social é algo muito grave que nós precisamos lidar cotidianamente, não só no âmbito da cidadania, do aspecto político, do participativo, mas também no âmbito acadêmico, reflexivo, né? E a presença do professor Sebastian Scherer aqui vai ser também uma presença importante para nos ajudar a lançar luz sobre o nosso próprio processo histórico, sobre as nossas próprias mazelas. Eu queria, desde já, agradecer ao professor Sebastian pela disponibilidade, pela disposição de falar para nós, desde Hamburgo até esses mecanismos, essas ferramentas tecnológicas que a gente tem à disposição, que, se por um lado nos ajuda, né, nos aproxima, por outro também tem servido de ameaça à própria democracia. Eu vou passar a palavra agora ao professor Rafael Bolt para fazer a devida apresentação do projeto do seminário. Esse é o primeiro evento do seminário. Outras datas acontecerão também, reflexões sobre as questões criminológicas.
E depois de apresentar o projeto seminário, o professor Rafael vai apresentar o tema e o palestrante desta tarde. Obrigado, Rafael. Um abraço. Está com você. Obrigado, André. Bom dia a todos, pessoal. Eu queria dizer que tem sido um grande prazer esse trabalho com o professor André Felipe, né? A gente começou desde o início do trabalho juntos, ele como coordenador do grupo de pesquisa Direito, Sociedade e Cultura, e eu, de alguma forma, podendo participar também do grupo e contribuir com as discussões, com as pesquisas no âmbito das ciências criminais. Eu agradeço muitíssimo também a participação do querido professor e amigo Sebastian Scherer, que foi meu supervisor durante o pós-doutorado em Hamburgo. Fui algumas vezes na casa do Sebastian, ali onde ele está, para jantar, para almoçar, tomar um café, conversar sobre a pesquisa, né? Quantas vezes nós nos reunimos aí, até me levar no restaurante indiano ele levou, coisa que eu não queria muito fazer, mas ele me convenceu a experimentar a comida indiana pertinho da casa dele ali, e eu sempre me lembro disso porque o Tiago também não curtiu muito a comida, para falar a verdade, né? O Tiago, eu confesso que depois da comida, ele falou assim, Rafa, a gente podia ter comido uma comidinha alemã, hein? Ou alguma coisa italiana. Mas o André mencionou o Tiago, e o Tiago esteve comigo nesse período em Hamburgo, né? Em 2018, 2019. E faz muita falta, é um amigo que deixou muita saudade. Assim como eu também sinto muita falta dos dias que nós passamos juntos aí em Hamburgo com o Sebastian, né? Eu aprendo muito com o professor Sebastian. Na verdade, eu sou muito grato a todos os meus professores alemães, professores, professoras, que me acolheram nas oportunidades em que eu fui para a Alemanha estudar, durante o doutorado, no pós-doutorado. Eu recebi um acolhimento fabuloso desses grandes mestres, professor Wilfried Neumann, professor Sebastian Scherer, Klaus Günther, Cornelius Pritwitz, Luiz Greco, que é brasileiro radicado lá, né, que está lá, tantos mestres, né, Jürgen Hitzert, tanta gente boa que sempre me recebeu muitíssimo bem. Às vezes melhor até do que alguns professores aqui no Brasil, infelizmente isso tem que ser dito. Infelizmente a gente vê isso muitas vezes. Mas é uma grande alegria, Sebastião, receber você aqui. O Seminário de Estudos Criminais, como o professor André falou, é um projeto que nós estamos lançando hoje, nessa primeira edição. Ele tem alguma inspiração nos seminários tradicionais de Frankfurt, onde eu estudei um tempo ali com o professor Neumann. Às terças-feiras, né, tem um seminário tradicional, já desde a época do Hasselmann, do Lüdersen, do Nauke, toda terça-feira um seminário, mas a nossa ideia era apenas trazer como inspiração aquele projeto maravilhoso e manter um seminário permanente, que a gente chamou de SEC, Seminário de Estudos Criminais, vinculado ao nosso grupo de pesquisa aqui, coordenado pelo André. Então, esse seminário, inicialmente, esse semestre, vai funcionar com 2 encontros, né? O primeiro encontro é você, nós temos a honra, a alegria de receber você para abrir esse projeto novo, e o segundo encontro vai ser no dia 6 de novembro, com o professor Saulo de Carvalho. Então, os 2 encontros desse semestre já estão marcados, né? O Saulo vai participar conosco também, e a cada semestre nós vamos renovando os palestrantes, né? Os participantes. A internet ela tem alguns problemas, mas ela nos permite esse acesso facilitado, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Sinto muita alegria de ver você aqui. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Wir können bis auf Deutsch auch. Então, queria que você ficasse muito à vontade. O professor Sebastian vai falar hoje, pessoal, sobre um tema fabuloso, que é a polícia transgressora na virada democrática. Então, é um tema fantástico, um tema incrível. Nós discutimos um pouco disso também durante o período na Alemanha, né, durante o pós-doc. Então, queria que você ficasse muito à vontade, Sebastian, para conversar conosco, para fazer sua exposição. E, no final, a gente pode trazer aqui algumas considerações, né, do professor André também, com os alunos que participam conosco, mestrandos, doutorandos, alunos da graduação. Talvez trazer uma outra pergunta, alguma questão. Tá bom? Seja muito bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, digo eu, Rafael, querido.
É uma enorme honra e um enorme prazer, realmente, de ficar com vocês. E me enche de alegria de estar tão distante, mas tão perto. É um substituto razoável, né? Não é a mesma coisa, mas melhor do que nada. Tá bom. Eu estou, na realidade, mais interessado na charla, na conversa, talvez depois das minhas teses, porque são preliminares e não são maduras e necessitam de questionamento e de discussão. Então, vamos lá. Um assunto que me interessou já faz muito tempo é a situação da polícia como uma agência que não é uma agência normal do Estado, mas uma coisa especial porque ela representa o monopólio de poder do Estado moderno. E, como tal, ela tem funções e ela tem um potencial que é muito difícil a controlar. Você pode controlar todos os serviços estatais mais ou menos facilmente, mas a polícia é quem controla. E como controlar os controladores? Isso não é fácil e já desde sempre um grande problema da polícia era que ela é capaz de usar o potencial de força física dela não só dentro da lei, mas também fora da lei. A polícia transgressora, para mim, se caracteriza através de 4 elementos. Um elemento é uma sequência de ilegalidades intencionais. Segundo elemento é que essa sequência de ilegalidades sequenciais seja perpetrada, cometida por coletivos policiais. É um fenômeno de grupo, não de um policial individual. Terceira característica, eu diria, é que os policiais cometem essas ilegalidades com uma consciência limpa por causa da conformidade dos seus atos ilegais com normas e valores de uma cultura informal da polícia que, na terminologia anglo-americana, se chama de cop culture. Uma cop culture é um sistema de valores e de normas informal dentro de um corpo de polícia, seja dentro de uma delegacia, seja de um corpo de uma polícia no estado inteiro. Então, de extensão diferente. Mas isso é um fenômeno que tem sequências sistemáticas de ilegalidades de coletivos policiais que cometem essas ilegalidades com uma consciência limpa, porque eles neutralizam a ilegalidade através de valores particulares e normas particulares que vigiam entre eles. A quarta característica da polícia transgressora seria que, naturalmente, tem que ter um alvo.
E aqui se distinguem dois tipos de polícia transgressora. Uma é egoísta. O alvo das transgressões pode ser o enriquecimento pessoal, grupal, dos que transgridem, mas também tem um segundo tipo de polícia transgressora que age, pelo menos subjetivamente, em prol da sociedade, ou pelo menos em prol da organização em si. Na terminologia criminológica, o primeiro tipo seria criminalidade ocupacional. Uma pessoa utiliza a posição profissional para se enriquecer com gorjetas ou entrando no mercado ilícito de drogas, com extorsão, etc. E o segundo tipo seria criminalidade não ocupacional, mas sim organizacional. Esse tipo de... Hoje, no jornal inglês The Guardian, eu achei um exemplo para o primeiro tipo dessa criminalidade da polícia transgressora. A criminalidade ocupacional, quando policiais utilizam as suas posições de poder para se enriquecer, para simplesmente egoisticamente. Essa notícia no Guardian fala de Brian Kramer, ministro da polícia de um país ao norte da Austrália, que chama Papua Nova Guiné. E nessa Papua Guiné, esse ministro Kramer faz 15 meses que ele está no trabalho dele. E ele disse que a polícia desse país é a agência mais corrupta nesse país. Está engajada em tráfico de drogas, tráfico de armas, roubo de terras, e tem uma cultura extrema de má disciplina e brutalidade. E ele diz que essa força da polícia, da qual ele é o chefe, faz 15 meses, vai demorar pelo menos 5 anos para melhorar a situação um pouquinho, mas provavelmente uma geração para dar uma virada nessa cultura da polícia. Isso é muito raro que o ministro da polícia admite esse fato. E ele, talvez ele está um pouquinho fora da normalidade realmente, porque ele postou em Facebook: I have no question of doubt I will eventually get killed for what I do. Então, ele deve ou muita autoconfiança ou quer ser um mártir, mas o que normalmente esse tipo de transgressões da polícia são completamente secretas e os ministros nunca admitem uma coisa dessas. O normal para uma polícia transgressora é que, para dentro da cultura COP, dentro da COP culture, eles se orgulham das transgressões, mas para fora eles mantêm uma fachada perfeita no sentido do trabalho
de manter, de cuidar da fachada, como Irving Goffman havia descrito na sociologia organizacional dele. Então, normalmente, esse tipo de criminalidade oficial, num Estado de Direito, numa democracia, tem que ficar secreta. Quando não se mantém secreta, sempre tem o perigo de um escândalo, e o escândalo pode forçar a política a iniciar reformas estruturais, e isso numa democracia de um Estado de Direito é um mecanismo bastante importante, esse mecanismo de quando não se mantém secreto o comportamento desviador, isso produz um escândalo, e escândalo produz iniciativas para reformar e reorganizar a instituição conforme as leis do primeiro código, o Código Oficial Legal. O que está acontecendo hoje em dia em várias partes do mundo, a meu aviso, é uma coisa bastante significativa. E isso é o que eu chamo de oficialização da polícia transgressora. Até faz pouco tempo, a única reação de um Estado para facilitar as transgressões da polícia foi legalizá-las, ampliando os poderes legais da polícia através de atos legislativos, como, por exemplo, a Lei para a Segurança dos Cidadãos de 2015 na Espanha. Isso é uma lei típica de ampliar os poderes da polícia para facilitar violência contra cidadãos. Por exemplo, ultimamente, quando em Barcelona um cidadão conversou em catalão com um policial castelhano, que não era da Catalunha, ele foi multado de 1.000 euros por ter falado em catalão com um policial. Um tipo de falta de respeito. Uma menina tinha uma sacolinha com uma foto de um gato, e acima do gato foi "All cats are beautiful", todos os gatos são bonitos. E abaixo desse gato foi ACAB. Foi multada 600 euros por levar essa bolsa com essa coisa, porque pode-se entender a CAB também como "All cops are bastards". Então, o juiz falou, então, isso é uma ofensa da polícia. E tudo isso no nome dessa nova lei para a segurança do cidadão. Tinha marionetistas, sabe, para para crianças se divertirem. Eles passaram 5 dias na prisão porque uma das figurinhas, no fim desse joguinho deles, dessa brincadeira, mostrou um cartaz dizendo "Viva Al-Qaeda". Al-Qa para Al-Qaeda e ETA para
separatistas no País Vasco. E era tudo para rigolar, era brincadeira de crianças, né? Como você tem o diabo, você tem não sei quem, etc. A princesa, etc. Passaram 5 dias por tentar iniciar uma revolta de terrorismo contra o Estado. Então, eu só mostro esses detalhes. Isso existe hoje em dia numa pluralidade de países que as estruturas verticais estão sendo melhoradas, as hierarquias ficam mais estreitamente verticais e as hierarquias mais planas de antigamente estão se verticalizando. Hoje em dia, você tem que ter mais respeito às autoridades e se você fica olhando para eles um pouco diferente, você já leva ou uma paulada ou uma multa de 610 euros. Essas multas na Espanha, aliás, vão até 600 mil euros. Né? Tudo para melhorar a segurança do cidadão. Isso é um desenvolvimento que estamos observando quase no mundo inteiro, a verticalização das relações sociais. Uma grande mudança fundamental comparado com faz 30, 40, 50 anos. Mas a polícia transgressora é uma coisa diferente ainda. Esse exemplo da legislação na Espanha é quando o Estado, dentro do Estado de Direito, muda os limites do comportamento. Isso já é uma coisa problemática em termos de democracia, né? Já é um passo para autoritarismo. Mas o que eu quero problematizar hoje é uma coisa completamente diferente que também encaixa na verticalização, mas de uma qualidade completamente diferente, porque hoje em dia tem, por exemplo, nas Filipinas, desde julho de 2016, um processo onde o presidente chegou ao poder com a promessa de que a polícia ia violar as leis. Não de ele mudar a legislação, mas ele falou: a polícia pode matar e se eles entram na se a justiça, se a procuradoria ou o Ministério Público quer punir eles por ter matado delinquentes, então eu, o presidente, vou defender eles, eu vou pagar os custos de justiça deles. Ele incitou a polícia a transgredir os limites da lei no nome dele, do executivo, ignorando os limites do Estado de Direito. Ele não utilizou a legislação, ele utilizou a retórica dele e o poder executivo dele para legitimar a massificação de crimes oficiais por parte da polícia e milícias e esquadrões de morte. Porque na campanha eleitoral dele, março, abril, maio de 2016, ele tinha prometido, e ele, como outsider da elite filipina, ele venceu com uma landslide. Ele chegou de novo, ele era quase desconhecido e chegou a vencer a campanha eleitoral contra todos os bichos estabelecidos
com uma promessa. E a promessa foi: eu vou matar 100.000 drogaditos e criminosos. Não era só criminosos, era, em primeiro lugar, drogaditos. Ele queria acabar com o problema das drogas, que eram pequenos anfetaminas, né? Era crack nem nada nas Filipinas. O problema, entre aspas, é anfetaminas. E ele queria matar 100.000 e ele venceu com essa plataforma. E depois ele começou a fazer exatamente isso. Ele criou batalhões especiais para liquidar drogaditos. Logicamente, drogaditos das classes dos subcidadãos. Então, a polícia transgressora oficializada, para mim, é um objeto de estudos que merece atenção por causa... porque eu sou convencido de que é um fenômeno não limitado às Filipinas, não limitado à personalidade perturbada de Rodrigo Duterte. Tem gente que espera que vai acabar com ele. Ele tem mais de 70 anos, mais velho do que eu. E ele está bem doente e todo mundo está esperando ele sair. Mas a esperança que o fenômeno vai acabar com ele é completamente errado. Por quê? Por dois motivos. Um motivo é que a filha dele já está pronta para se candidatar para ser sucessora do próprio Rodrigo. E ela vai continuar nesse método. Por que ela vai continuar? Porque não, apesar dessa promessa de matar 100.000, mas por causa dessa promessa de matar 100.000, o Duterte tem uma popularidade que não existe no mundo. Ele tem uma popularidade, às vezes, acima de 90% em esse tipo de BOP, não sei, Ibope, na demografia. Ele tem 91, foi a última vez que eu vi, 91% da população apoiando ele e a política ilegal da criminalidade da polícia, mas com apoio popular. Também ele recebeu felicitações e imitações da política dele em Sri Lanka, em Taiwan, em Bangladesh, na Indonésia. Tem gente que estão visitando as Filipinas para ver como ele organiza esses massacres em massa. O segundo motivo é mais fundamental. Francamente, isso é porque eu estou me ocupando com esse tema, francamente, eu não vejo isso como um fenômeno nem transitório, nem limitado regionalmente, porque abaixo desse fenômeno é uma coisa que é estrutural. E é estrutural não só nas Filipinas ou no sul global, mas que está atingindo também fortemente todas as regiões globais. E isso é que a própria base do Estado de Direito, que é uma forte burguesia, uma classe média produtiva e culturalmente produtiva e forte e autoconfiante. Essa classe está desmilinguindo,
está evaporizando, está acabando. Já estamos vendo esse processo de que a sociedade está se desfazendo e vai se polarizando em termos de renda, de riqueza, pobreza, de acesso à educação, cultura, articulação. Essa desigualdade que o André mencionou, começando hoje essa sessão, é o futuro de todos nós. Alguns de nós vamos nos agarrar na futura Suíça global, uma parte da sociedade global, uma oligarquia riquíssima, educadíssima, etc. Vai ser um mundo bastante bonito para os que são os futuros donos do mundo. E partes de todas as elites de todo o mundo vão fazer parte dessa Suíça global, mas também vai ter um inferno global. E não vai ter muita coisa no meio, não vai ter uma grande classe média. Eu estou me referindo a uns autores bastante sérios. Alguns deles são famosos como Yuval Harari, com Homo Deus. Outros são famosos só nas próprias disciplinas deles, como Joel Kotkin, com o seu livro The Coming Feudalism, de este ano. Ele também está prognosticando isso. E, olha, se isso for verdade, então podemos e deveríamos esquecer de pensar hegelianamente, como dizia o próprio Tiago Fabres e Rafael, no seu artigo do IBC Crim sobre a política criminal na anocracia. Está na hora de esquecer a teleologia histórica de que estamos num caminho para estabelecer e aperfeiçoar a democracia e o Estado de Direito em todo o mundo. Eu questiono se hoje em dia nós estamos vivendo num Estado de Direito. Eu estou questionando se estamos vivendo num Estado de Direito defeituoso. Tem a expressão da democracia defeituosa, como se fosse possível levar a democracia para uma automecânica para fazer andar de novo. Se for verdade que a classe média está perdendo a sua função e própria existência a favor de uma dicotomia, então isso vai romper a base da democracia do Estado de Direito. O que vai acontecer é o Estado duplo com uma esfera acima, que é um Estado de normas, e uma fase abaixo, que é um Estado não das normas, mas das medidas, como incursões da polícia na favela. Isso não é nem direito, nem norma, isso é uma medida política para aterrorizar as classes dos subcidadãos. Então, por isso, eu acho importante a questão terminológica. Eu sou muito grato
para esse artigo da política criminal na anocracia, está exatamente colocando esse ponto. Nas Filipinas, tem vários motivos de não dizer que é uma democracia. É um tipo de nacional populismo, com uma esfera das normas para os ricos, com uma esfera das medidas, como dizia o Ernst Franke em 1938, analisando a Alemanha pré-Holocausto, né? Mas já autoritária e já nazista, mas ainda no começo. Mas essa teoria do Estado duplo vale como instrumento analítico se não é simplesmente um evento singular histórico. Mas Estado duplo não significa, ainda não denomina a natureza do regime. E um regime como nas Filipinas não é uma autocracia, porque não é ditadura como do Pol Pot em Camboja, em 1975, ou do Stalin. Tem eleições, tem imprensa, tem liberdades, tem vários elementos da democracia, como Fabres e Bold han descrito. Mas, do outro lado, faltam elementos da democracia. E isso é o que alguns politólogos chamam de anocracia. Não é uma terminologia muito comum, mas eu acho que, faute de mieux, nós não temos outra coisa melhor para designar o que está acontecendo. Eu acho válido falar da anocracia. Anocracia, muitas pessoas pensam que é uma transição ou de uma ditadura para a democracia. E você passa pela anocracia, uma forma híbrida. Outros dizem, você passa pela anocracia também no outro caminho da democracia para a ditadura. Você também pode passar pela anocracia. Mas não é empiricamente válido dizer que é uma coisa transitória só. Anocracias, empiricamente, permanecem décadas. Elas são tão resistentes como democracias, talvez mais estáveis que democracias e talvez mais estáveis do que várias autocracias. Sigue. O futuro, visto do desenvolvimento da estrutura social de hoje em dia, dos fatores básicos, o futuro dos regimes políticos é com a anocracia. Isso vai ser o modelo normal de sociedade do futuro. Vamos ter, como em Esparta, faz pouquinho mais de 2000 anos, quase 3, como em Esparta, vamos ter uma classe dominante com o próprio direito dela e vamos ter os subcidadãos, a grande maioria, 7 vezes. Em Esparta eram 4 a 7 vezes a quantidade de pessoas dos que eram em cima da elite. Mas, para 800 anos, a elite conseguiu disciplinar os subcidadãos de Esparta sem nenhuma revolta. E isso é que vai acontecer, porque o sistema de governar está se transformando de uma maneira de repressão para baixo e de controle informática para cima. É um tipo de sociedade de controle no sentido de Gilles Deleuze, de 1990, mas a sociedade de controle é primeiramente para
as elites. Para os subcidadãos, a grande maioria do subproletariado, você vai precisar de controle de informática, de informações, mas também de repressão. Para terminar, quando nós pensamos que estamos vivendo numa sociedade, de um Estado de direito democrático e social, que só tem alguns problemas para resolver, eu acho que estamos errados. E não adianta, e nunca vamos nem perceber a realidade. As questões são onde estamos vivendo. Sem saber onde estamos vivendo, nunca vamos saber o que nós poderíamos esperar do futuro, nem para onde ir, nem o que fazer. Então, me choca essa percepção que eu tenho do percurso das sociedades, inclusive da sociedade norte-americana e algumas sociedades europeias. A grande maioria dos estados no mundo hoje em dia, seja no norte, seja no sul global, a grande maioria ou pode ser chamada de anocracia já, ou está no caminho para chegar na anocracia, e em todas as sociedades hoje em dia já temos indícios que mostram que tem forças que estão empurrando as sociedades nessa direção. As forças mais fundamentais são econômicas e sem mudanças radicais na economia, na estrutura social, nunca vamos conseguir manter sociedades unificadas, fortes, civilizadas, como são necessárias para viver uma democracia e um Estado de Direito. E isso é a minha grande preocupação e gostaria muito de, não sei, espero que eu não consumi mais tempo do que foi me dado, mas se tiver alguns minutinhos para discutir, para mim seria muito valioso. Muito obrigado pelas suas paciências diversas. Muito obrigado. Bom, professor, nós que agradecemos, né? Para a gente foi uma alegria imensa ouvi-lo. Eu cometi a indelicadeza, inclusive, de não mencionar o seu currículo no início da exposição. Deixa, homem. Vamos. Melhor entrar em algumas perguntas e respostas. Porque, na verdade, também você já é muito conhecido nosso, né? Já é alguém da casa aqui. Então, mas, assim, para aqueles que estão nos assistindo, pessoal, que estão conosco aqui, eu não vou ficar lendo o currículo todo do professor Sebastian Scherer, mas o Sebastian é um dos maiores criminólogos da Europa, tem grandes trabalhos sobre drogas, sobre terrorismo, muitas pesquisas no campo da criminologia, da sociologia, do direito também. É uma das maiores referências do pensamento abolicionista. Então, para aqueles que ainda não o conheceram, que estão tendo contato com ele agora, é sem dúvida hoje um dos maiores criminólogos que nós temos na Europa e eu diria no mundo hoje, né? Uma grande referência do pensamento criminológico, do pensamento crítico. E hoje também nós estamos aproveitando aqui, né, só para a oportunidade, nós estamos lançando aqui virtualmente, oficialmente, um livro chamado Teoria Crítica e Direito Penal, que é uma obra que também está sendo lançada aqui online, né? Infelizmente nós não podemos lançar presencialmente, mas uma obra que eu organizei, tive a alegria de organizar esse livro, que era um sonho antigo, né? E que possui vários trabalhos fabulosos de professores como o Sebastian. Tem 2 artigos, né, do Sebastian Scherer, um chamado Crítica da Razão Punitiva e um outro
muito interessante também, cujo título é A Punição Deve Existir. Deve existir o direito penal? É uma provocação bem interessante, e são 2 trabalhos que eu tive a oportunidade de traduzir, dentre tantos outros, né? Então, tem trabalhos do professor Sebastian Scherer, tem trabalhos da Mônica Frommel, do Klaus Günther, do Neumann, do Wilfried Neumann, Cornelius Pritwitz, do Anitua, Gabriel Anitua. Aqui no Brasil nós temos vários nomes importantes também, Juarez Tavares, Juarez Cirino dos Santos, Simone Schreiber, a Vera Regina Pereira de Andrade. Então, ficou um trabalho realmente, entre outros, né, não vou citar todos aqui, ficou um trabalho muito bonito, uma obra muito bonita. Para aqueles que tiverem interesse, o livro foi publicado pela editora De Plácido, é uma editora aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, e chama-se Teoria Crítica de Direito Penal. É uma obra organizada, com uma pequena homenagem também a esses grandes mestres, né, dedicada aos meus professores e ao querido amigo Tiago Fabres. A obra foi dedicada a ele e a esses grandes professores também. Por isso eu falei que ela tem um elemento aqui afetivo também, muito especial, né? Então, hoje a gente lança oficialmente esse livro. E aí, André, a gente podia, então, agora, eu acho, passar para esses questionamentos, né? Para essa pequena discussão, né? Se você quiser iniciar, por favor. Tem até uma pergunta já inicial, né? Primeiro, antes de passar a pergunta ao professor, eu vou até pedir o Rafael para passar essa pergunta. Rafael está aí no grupo, mas eu vou falar rapidamente da equipe que está com a gente aqui, né, para que tudo isso aconteça. Além do pessoal da TI, né, da Tecnologia de Informação da FDV, Serginho, o John, que estão lá nos bastidores. Também temos 2 mestrandos aqui com a gente, que é o Frederico Posati e também o Bruno Pazini, e uma graduanda, que é a Tainá Delacqua. Todos 3 são pesquisadores na área de criminologia, né? Então, nessa relação da interação com o público aí, né, capturando as perguntas e tal. Rafa, você pode fazer as perguntas, estão aí já em 2 perguntas já. Quem tiver mais perguntas, pode mandar aí pelo chat, que a gente está recolhendo as perguntas para passar para o professor. Vamos lá. Legal. Sebastião, uma primeira pergunta aqui é a seguinte: considerando o Estado, ou a sociedade brasileira hoje, como uma anocracia, se nós inserirmos o Brasil dentro desse conceito de anocracia, como que nós podemos enfrentar, se é possível enfrentar, né, esse fenômeno, sem que a gente precise contar apenas com as urnas, com o voto? Existiria alguma outra possibilidade de nós enfrentarmos esse fenômeno? É uma característica de anocracias que tem funções democráticas, instituições democráticas como eleições regulares, periódicos, mas tipicamente em anocracias tem alguns defeitos nesse processo de eleições, ou na legislação sobre eleições, ou na seleção de candidatos. Em muitos países, hoje em dia, antes das eleições, alguns candidatos são ou pegos, colocados na prisão, na justiça, eliminados da concorrência democrática. E então o campo de candidatos já está sendo pré-selecionado. Por exemplo, no Egito, por exemplo, na Ruanda, por exemplo, nas Filipinas, pero também Zimbábue, Nigéria. Você quase não acha um país hoje em dia onde não tem, pelo menos, tentativa de manipular o processo da seleção de candidatos antes das próprias eleições, ou de manipulação depois do pleito. Está ficando mais frequente manipular a contagem dos votos, etc.
Então, o que a gente vê nos Estados Unidos, que tem uma forte tendência para a anocracia, de divisão da sociedade em dois campos bastante distantes. Tem os defensores dos ideais do Estado Democrático de Direito, como o ex-presidente Obama, que lançou uma campanha empregando os melhores juristas dos Estados Unidos, para muito dinheiro, para acompanhar cada passo nessas eleições, desde de onde estão as estações para votar, etc., etc., etc. Então, é um tipo de defesa nostálgica do ideal do Estado Democrático de Direito. Eu sou muito a favor dessa nostalgia, eu sou um grande nostálgico do século XVIII e dos ideais do esclarecimento e da democracia e do Estado de Direito. Mas, sociologicamente falando, eu simplesmente não vejo a meio prazo ou a longo prazo como nós vamos reorganizar um Estado de Direito quando não tem base social. Vai ter uma oligarquia tecnócrata e super ricos, como o Bezos, Gates, etc., etc., e seus agregados, e uma inteligência, e os que trabalham para eles, intelectuais, serviços, Amazon, etc., etc. Tudo isso vai ser um mundo à parte. Mas quando você vê Califórnia hoje em dia, você vê que tem os super ricos e eles estão exprimindo as cidades. Os da classe média, os young professionals, médicos, juristas, etc., profissionais bons, jovens, não tem como morar dentro das cidades. Vancouver, Portland, San Francisco, Los Angeles, San Diego, você, aliás, aqui na Europa também, Amsterdã, Paris, etc., você simplesmente, como pessoa normal, não vai poder mais habitar, viver, morar dentro dessas cidades. Essas cidades, o preço imobiliário e de aluguel está tão elevado que está exprimindo a classe média para fora, e para fora deles está exprimido os latinos, os negros, as minorias étnicas, os desempregados. E como num mundo com racionalização, automatização, com inteligência artificial, com desemprego de milhares e milhares e milhares de pessoas por causa de processos econômicos. Como a gente vai imaginar um mundo com 10 bilhões de habitantes com menos e menos trabalho? Já tem livros sobre como some o trabalho das sociedades. E nunca vai ter emprego para 10 bilhões de pessoas. Uns 5 bilhões, que são o dobro da população mundial do ano 1950, quando eu nasci, em 1950, tinha 2,5 bilhões de pessoas. Mas, futuramente, a armada de desempregados no mundo vai ser o dobro da população mundial de 1950. Vai ser uns 5 bilhões de pessoas desempregadas. Agora, como
nós vamos imaginar, organizar Estado de Direito com igualdade perante a lei, quando tem uns que têm 200 bilhões de dólares e cada vez 1 bilhão ou mais, e tem 5 bilhões de pessoas com nada praticamente, né? Mesmo se vamos inventar uma renda incondicional para todo mundo, o que é um projeto bastante progressista. Dizem que é utópico, mas vai ser, se Deus quiser, um dia vamos ter uma renda incondicional, porque nós não temos possibilidades de emprego para todo mundo. Mas se todo mundo quer sobreviver, temos que dar dinheiro para todo mundo para eles sobreviverem. Mas mesmo se essa utopia for realizada, essa só vai cimentar e fazer mais distinta os dois mundos, o mundo produtivo, que vai ser um mundo de altíssima renda, de sistemas educacionais e de saúde extremamente bons, mas o contrário vai acontecer com esses, digamos, 5 bilhões de subcidadãos. No século XX, tinham um interesse na educação generalizada, na alfabetização de todo mundo, com a esperança de inserir todos os alfabetizados ou nas Forças Armadas ou na indústria de massa. Indústria de massa já não tem mais, pelo menos não para pessoas, seres humanos, vai ser tudo robotizado. As guerras futuras não vão necessitar milhões de soldados, como a Segunda Guerra Mundial. A gente não vai precisar de 2, 3 milhões de soldados, bastam alguns mísseis sem piloto. O piloto está lá em Nevada, abaixo da Terra. Bastam umas centenas de profissionais que podem acabar com o mundo a próxima vez que for a possibilidade. Então, é uma situação completamente diferente da sociologia do século XX. Vamos precisar de uma sociologia do século XXI que vai ter parâmetros completamente diferentes do que quando eu nasci, né? No meio do século XX. Ótimo, legal. Tem uma outra pergunta aqui, Sebastião, do Frederico Posati, que é a seguinte, é um tema bem atual, principalmente para nós aqui, que você conhece muito bem também. Com a ascensão, né, essa consolidação das milícias no Brasil, a gente poderia inserir esse fenômeno das milícias como uma das características dessa sociedade à la espartana que você mencionou? Sim, completamente. A indicadores para a oficialização da polícia transgressora é que quando você permite à polícia de massacrar indivíduos e você fala, em vez de processar um policial que mata 20 pessoas, sem mais nem menos, numa favela, que tem a ver com drogas, em vez de processar esse cara, tem que decorar esse cara. Quando você começa assim, como Duterte e vários outros, você se despede oficialmente do ideal do Estado de Direito e da democracia. E você aceita implicitamente também a existência de milícia, porque é isso que eles fazem também. E para o Duterte, os jornalistas, na campanha eleitoral dele, eles perguntaram, mas o senhor quer matar 100 mil drogaditos só com a força da polícia aqui? E ele falou, não,
de jeito ou maneira, eu vou chamar também grupos extrapoliciais para ah, também cidadãos normais que têm arma, que querem fazer esse trabalho. Então, quando você permite violência extralegal por parte da polícia, incentiva isso, não tem motivo para limitar essa permissão. A polícia pode dar permissão a cada um. E é isso que ele fez. Ultimamente, ele não só falou quem desobedece o lockdown do Covid-19 vai ser liquidado, mas eles já liquidam, eles já estão matando pessoas para não obedecer o lockdown. Como eles estão aproveitando do Covid-19 na Colômbia, na Guatemala, em Honduras, para passar a boiada e limpar o chão de ativistas de direitos humanos, de ecologia, etc. Tem estatísticas já sobre Colômbia, sobre vários países. Isso é um passo nessa direção também. Então, eu incluo explicitamente o fenômeno de milícias e de esquadrões de morte, que é mais ou menos a mesma coisa. E a grande diferença realmente é no Estado de Direito. Esse tipo de coisa existe, mas a gente fica com consciência pesada. O Estado nunca admite que ele está tolerando ou tacitamente apoiando. E isso é bom. Tem que ter uma hipocrisia para manter o ideal da democracia e do Estado de Direito. Com essa hipocrisia, algum ator sempre pode chamar atenção ao fenômeno do comportamento criminal desviador e pode escandalizar esse fenômeno. Sem a hipocrisia, quando o chefão diz, então vamos matar 100 mil, você vai falar, isso é crime. E ele fala, isso mesmo, mas tem que fazer. Você não tem a diferença normativa que você tem, felizmente, na hipocrisia oficial. Quando acaba essa hipocrisia, e o chefão diz, naturalmente, eles matam fora da lei. Então, está perdido. A coisa da democracia está perdidíssima e isso é um símbolo e, ao mesmo tempo, um instrumento para a virada anocrática, para virar da democracia e do Estado de Direito na direção da anocracia, para estabelecer a anocracia. Você tem que se despedir oficialmente da hipocrisia do direito e aceitar explicitamente a realidade criminal e repressora como o Duterte fez desde 2016. Ele se despede da democracia. Quando tem crítica da Corte Internacional Penal, ele sai da Corte Internacional Penal, já saiu, as Filipinas já saíram. Quando tem crítica do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, ele ameaça, vamos sair desse clube de merda. Né? Eu não acredito, e ele falou abertamente, vocês podem crer, eu não acredito nos direitos humanos. É papo furado, e para mim isso não é o ideal. Eu cuido dos problemas sociais, eu acabo com o subproletariado, eu acabo com o problema e com as pessoas. Isso é que me interessa, solucionar o problema social através da eliminação.
O que eu não estou interessado é direitos humanos. É coisa que não me interessa. E ele critica pessoal do Amnesty International dizendo, parece que eles cuidam, são preocupados mais com os direitos humanos do que com os problemas sociais. Esse pensamento. E é uma alternativa ao pensamento do Estado de Direito. Né? Temos aqui, só já finalizando, Sebastião, mais algumas perguntinhas. A pergunta do Alley aqui, Medeiros, é a seguinte. Se, na sua opinião, é possível compatibilizar um processo de democratização das polícias, das instituições de segurança, com a metodologia da militarização que ocorre no Brasil. A gente consegue compatibilizar esses dois processos. Eu acho que a militarização da polícia é um fenômeno que cai exatamente na minha análise da separação de dois mundos. Você não tem uma polícia militarizada numa sociedade que é uma sociedade só. Quando os membros da sociedade percebem os membros das classes altas e das classes baixas como sendo seres humanos e pertencentes de uma sociedade só. Você pode ter uma sociedade e um Estado de Direito. Quando você tem uma militarização da polícia, você aumenta a diferença, você aumenta o muro entre os ricos e os pobres, e você é um símbolo, é um instrumento para o caminho da democracia para a anocracia. Não é compatível uma militarização com uma democratização. Tem esse livro sobre a desmilitarização da polícia, né? É altamente importante. É uma tendência norte-americana, onde as tendências são as mesmas, como em todo o mundo. Não é só em alguns países. Na Arábia, na Ásia Central, na Ásia do Suleste, praticamente em toda a África, todas as experiências democráticas fracassaram. E o povo não tem como ideal mais os direitos humanos. O ideal já é mais o nacional populismo. Isso não é coisa super democrática. Tem aprovação popular, mas falta tudo que é essencial para uma democracia liberal. Então, é uma aclamação, eu diria, manipulada e falsa e perigosíssima. Tem uma pergunta aqui, Sebastião, que tem relação com a Alemanha, com a situação atual aí na Alemanha também, estabelece um paralelo bem interessante, do Lucas Mello. A questão que ele coloca é a seguinte: no Brasil, nós estamos vivendo um tipo de partidarização da polícia. A incorporação, né, de partidos da polícia, influência, uma politização da polícia. Por um lado, os agentes políticos exaltam a violência policial e o uso da letalidade policial como modo de agir normal. Mas, por outro lado, esses agentes ganham capital político no meio das corporações. Eles arregimentam grupos de policiais em torno desse discurso e propiciam um movimento de ingresso cada vez maior dos policiais nas eleições. A gente vê cada vez mais policiais concorrendo a deputado, senador, né? E aí ele coloca aqui, ele queria saber como que tem se desenvolvido a interiorização, a incorporação do discurso de extrema-direita na polícia alemã. E se você consegue enxergar algum paralelo com o Brasil, ele menciona aqui aquele fato recente aí na Alemanha, né, de que alguns policiais alemães foram afastados em virtude de ideias de extrema-direita. Provavelmente isso já existia faz tempo, mas se intensificou
desde mais ou menos 5 anos, quando tinha a onda de refugiados para a Alemanha, que dividiu a opinião pública na Alemanha e que criou tendências bastante nacional-populistas também. Só que ainda não chegaram a se manifestar tão abertamente como em vários outros países. Mas criou-se um novo partido da direita, a AfD, e criou-se dentro dos órgãos do Estado subculturas profissionais que têm esse problema de querer manifestar-se extralegalmente e não só na polícia, mas também no serviço secreto, no serviço de informação, como dizem, né? É mais problemática nesses serviços de informação do que na polícia, mas na polícia também existe. Então, é mais um sinal de que não tem país completamente salvo dessas tendências. Né? Ótimo. Uma última pergunta, então, aqui para a gente encerrar, do Matheus Cardoso. Ele coloca o seguinte, aí mais voltado aqui para o campo econômico, né? Como que você concebe a ascensão da prática de produção mais avançada nas maiores economias do mundo, que são as vanguardas produtivas, né? Isto é, a democratização das capacitações e oportunidades a par da economia do conhecimento? Eu não captei a essência da questão. Eu confesso que também não ficou muito claro para mim aqui a questão dele, mas o que ele quer saber é como que você enxerga, né, como que você entende essa ascensão da prática de produção mais avançada no mundo, ou seja, a ideia de uma democratização das capacitações e oportunidades por meio da economia do conhecimento. Se isso, de fato, se existe se essa democratização ela ocorre, se isso seria um processo talvez antagônico à zanocracia. Eu não vejo uma democratização da capacitação, porque o mercado de trabalho vai ser muito restrito e vai se recrutar altamente qualificados dentro do mundo bonito, né? da Suíça global. Mas isso, o Bourdieu, ele, nas distinções sutis, ele já mostrou que quando você pertence a uma camada social baixa, as elites vão ter barreiras para você não entrar no âmbito deles. E já que a gente vai precisar só pouca gente para a produção vai ser uma coisa robotizada, automatizada, com algoritmo. Então, vai precisar de uns poucos gatos pingados que sabem construir algoritmos, mas não vai democratizar capacitações de jeito ou maneira. Vai ter um grande mundo completamente desligado da Suíça global. E tem que controlar. Esse grande mundo dos 5 bilhões vão ser um subproletariado que ninguém precisa. Eles vão ser economicamente completamente supérfluos. Ninguém vai investir na capacitação deles, nem no sistema único de saúde deles, nem na alfabetização deles. O que eles vão ser? Eles vão ser considerados riscos para o bem-estar e a estabilidade do sistema.
e eles vão ser tratados como riscos, como com incursões de caveirões nas favelas. Isso não é capacitação nenhuma, é controle como numa guerra. Aliás, o Bernard Harcourt, grande especialista em Foucault, que ensina no Collège de France, fora nos Estados Unidos também. O Bernard Harcourt, no seu último livro, Counter-Revolution, ele está descrevendo essa virada anocrática em termos um pouco diferentes, mas ele está dizendo a mesma coisa e ele está até desenhando como o novo regime de governar está sendo implementado nos Estados Unidos, separando os subcidadãos, impressionando e terrorizando um pouco a maioria silenciosa e eliminando os inimigos abertos e manipulando as massas. É super interessante, se bem que o livro poderia ter sido estruturado um pouco melhor, mas a ideia básica dele é muito válida, é um novo sistema de governar, não tem nada a ver com a nossa ilusão do final do século XVIII do Estado de Direito com direitos iguais para todo mundo. Acho que todos esses escritores que eu estava citando dizem, em outras palavras, uma coisa mais ou menos como eu, mas isso não deixa de me chocar, porque a minha vida toda eu pensei, vamos melhorar a situação um pouco, vamos lutar para o direito dos menos privilegiados e vamos melhorar, sempre tendo em mente o ideal do desenvolvimento humano que vai acabar com uma democracia liberal bonitinha, com bem-estar generalizado, que é uma boa ideia, mas as coisas não estão correndo nessa direção, infelizmente, né? Legal, muito bom, Sebastião. Nós temos aqui também um abraço para você, do Amos Caldeira, que você conheceu aqui em Vitória em uma das suas vindas. Um abraço para você aqui. E aí a gente conclui as perguntas. Acho que foram questões bem interessantes, né? Eu confesso que a sua fala, e a gente conversou um pouco sobre isso também em outros momentos, ela é uma fala que, embora você seja, como você disse, tem uma influência do iluminismo, goste muito do século XVIII, mas ela é uma fala um tanto... Não sei se ela é pessimista ou se ela é realista, se a gente pode classificar dessa forma, mas ela acaba expressando um certo pessimismo em relação ao futuro, né? Não vai dar mais para brasileiro ficar em Blanquenese, né? Então, eu acho que... mas é importante, e eu fico me perguntando, Sebastião, aqui, qual seria o futuro, claro que é um exercício talvez de futurologia, né? Com base também no que o Harari diz, em tudo que você expôs, mas qual seria o futuro do sistema penal nesse cenário, nesse contexto, né? Me parece que já não seria mais possível sequer pensar em posturas reformistas ou humanizadoras desse sistema, né? Uma eventual política criminal alternativa acaba sendo muito ilusória, né? Principalmente quando você dissolve completamente a legalidade. Olha, dentro do mundo bonito da Suíça global, vai ter um tipo de Estado de Direito. E dentro desse mundo, acho que o processo de civilização pode progredir até. E as pessoas podem desenvolver empatia, mais empatia, e uma cultura mais bonita e uma sensibilidade bonita. Então, lá nesse mundo, o direito penal
pode ser substituído por mecanismos de solucionar conflitos mais do tipo Hülsmann, do tipo Christie, de justiça restaurativa, de mediação, de entendimento, de até perdão. Então, não tem que ser necessariamente pior do que hoje. E só o outro mundo dos subcidadãos é um mundo que também vai existir. Eu não vejo como não vai existir. Não vejo como vai ser integrado porque falta a base econômica. Se não for uma revolução completa, estrutural, do jeito da nossa produção e da sociedade em si. Tem uma certa possibilidade no conhecimento da natureza autodestrutiva do capitalismo de hoje em dia. Mais e mais pessoas percebem que esse caminho da produção de hoje em dia é bastante destruidor, enquanto está colocando em perigo a própria base da existência da natureza, das espécies e também da espécie humana. Se essa consciência se espalhar, então tudo é possível. Também uma revolução completa que não seja uma revolução no sentido da Revolução Francesa, mas certamente uma revolução. E não sei se isso poderia ser uma perspectiva um pouquinho mais positiva. Seja como for, no mundo dos supérfluos, dos subcidadãos, vão se desenvolver outras formas de autogestão. Como você já tem nas prisões brasileiras, um tipo de autogestão dos prisioneiros por falta de investimentos do Estado, por falta de pessoal qualificado, etc., etc. Você já tem um tipo de autogestão, autoadministração informal, e esse tipo de autogestão, autoorganização, vai espalhar dentro desse mundo dos subcidadãos. Então, lá também vai ter alternativas para o direito e para o nosso ideal do Estado de Direito unificado. Unificado vai ser nada, mas vai ter alternativas ao direito universal clássico de uma maneira rematerializada, significa mais adequada às subsistemas. Cada subsistema vai desenvolver as suas próprias noções de justiça, de conflitos, de como resolver. Isso vai ser muito longe do ideal do Beccaria ou do Kant, não sei quem. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigado, querido Sebastião. Foi ótimo, a palestra foi excelente. Eu agradeço, gente. É muito bom ter vocês aqui na minha casa para a gente falar um pouco. Só falta tomar uns chopinhos juntos. Pois é, André, quer encerrar? Fica à vontade. Não, pode encerrar. Eu agradeço aí ao professor Sebastião e vou deixar o professor Bolt encerrar para ele falar do nosso próximo evento, do nosso próximo encontro também. Eu queria lembrar quem estiver assistindo, estiver aí presente, aqueles que forem assistir depois, porque vai ficar disponibilizado também aí no YouTube, para se inscrever aí no canal, que a gente vai ter sempre aí alguma novidade, aí isso facilita a notificação para vocês, né? Então, o professor Rafael pode encerrar e anunciar as cenas dos próximos capítulos. Agradecer todo mundo aí que ficou com a gente, né, os nossos alunos,
os colegas que estiveram aí com a gente, participando dessa exposição do Sebastian. Mais uma vez, Sebastian, muito obrigado. Já brincaram comigo aqui, que eu falei que eu fui para Blankenese, falaram que eu tenho que ir para Reeperbahn. Reeperbahn, eu falei, Reeperbahn é meio barra pesada para mim, né? Um sujeito que não toma nem chopin, que toma suco de maçã, vai ficar um negócio... Mas, muito obrigado, viu, Sebastian? Foi muito bom revê-lo. Igualmente, foi muito bom para mim, viu? Muito bom. Sair do isolamento. Muito bom. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchauzinho. E na próxima vez, pessoal, a gente vai ter aqui o professor Saulo de Carvalho, então, dia 6 de novembro. Fiquem todos bem, um abraço para todo mundo e a gente encerra aqui a nossa primeira edição. Valeu!